ficamos aqui agora conversando um pouco até sobre esse assunto, mas o foco até dessa entrevista é o prazo para as propostas de empresas interessadas em fazer a construção de empreendimentos de uso misto em áreas públicas aqui de Belo Horizonte, para atender, inclusive, essa demanda de habitação social, né, de tentar reduzir o déficit habitacional na cidade. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que são exatamente esses convênios urbanísticos de interesse social e de que forma eles conversam aí com o plano diretor de Belo Horizonte. Ótimo. O convênio urbanístico ele é um instrumento urbanístico já previsto no plano diretor de Belo Horizonte, né? E esse instrumento ele tem como fundamento a disponibilização de terrenos públicos para que a iniciativa privada possa desenvolver empreendimentos em parceria, né, respondendo a interesses e critérios específicos definidos pelo poder público, né? Esses 2 editais que estão rodando, né, e que fecham no dia 30 de julho para a apresentação da habilitação das empresas, a gente vai trabalhar 2 áreas, uma na Lagoinha e uma no São Gabriel, e que a gente está chamando aí de um projeto piloto, né, para entender como que isso vai acontecer. E, basicamente, esse convênio urbanístico ele funciona da seguinte forma: se fosse na iniciativa privada, seria como uma permuta, em que eu sou um terrenista, eu tenho um terreno, o empreendedor entra para poder desenvolver o empreendimento e eu recebo, em contrapartida, uma parte daquele empreendimento, né, uma permuta física. Então, em contrapartida, a prefeitura recebe unidades habitacionais para entrar no programa de habitação que a gente já tem correndo, né, pela Urbel. Então, basicamente, trata-se disso, né? É um instrumento que nos dá muitas oportunidades de ampliar a capacidade de produção de habitação social, especialmente faixa 1, né, que é uma produção realizada essencialmente pela prefeitura, e que tem uma capacidade limitada frente à demanda, como vocês mesmos colocaram, né? A gente tem uma demanda muito maior do que a capacidade que a gente tem de atendimento imediato. Então, o convênio urbanístico ele é uma forma da gente conseguir ampliar essa produção e não ficar dependente da produção do Minha Casa Minha Vida também. E como que a prefeitura vai conseguir, de alguma forma, garantir ou fiscalizar que essas unidades, que ficou combinado ali que elas vão servir para a finalidade de habitação social, sejam destinadas a exatamente o que foi definido nessa permuta? Tá. O edital ele já traz isso muito especificado, mas a gente tem leis e portarias dentro do município que já estabelecem como que se dá o programa de habitação dentro do município, né? A Urbel ela tem um controle e uma participação direta dentro desse programa, junto com os empreendedores. Então, depois que a gente tiver o projeto aprovado pela prefeitura, né, depois da assinatura do convênio, a gente tem o desenvolvimento do projeto e a aprovação, assim que o alvará sai, aí começa uma articulação entre o empreendedor e a Urbel. A Urbel tem uma lista, né, das famílias com a priorização de direcionamento dessas unidades, e o empreendedor, juntamente com a Urbel, faz esse chamamento dessas famílias antes mesmo de começar a obra, né, para já definir para quais famílias irão estas unidades. Então, isso já é feito antes das obras começarem, então já se sabe, inclusive, para quem se vai cada unidade. Renata, então são essas famílias que já têm esse cadastro na Urbel que respondem aí a critérios de vulnerabilidade e renda, são essas pessoas, é esse o perfil? Exato. Porque o nosso foco com o convênio urbanístico é exatamente ampliar a produção, especialmente da faixa 1, que é a faixa de habitação que normalmente o mercado não atende por uma falta de viabilidade mesmo, né? Então, a gente consegue ampliar essa produção da faixa 1 e somar com o que já se produz via Urbel. Muito bem, nós estamos falando aqui que especificamente essa parte do convênio vai para regiões como Lagoinha e São Gabriel, e imagino que seja esperado e calculado que vai existir um impacto urbano ali, impacto de trânsito, de mobilidade. A contrapartida para resolver esse impacto, ela é da prefeitura ou é da empresa que topar o desafio? Na verdade, dentro do bojo do desenvolvimento do projeto, a gente tem a aprovação e o licenciamento desses empreendimentos num fluxo normal, né, de como se daria qualquer aprovação de projetos dessa natureza. Né? Mas o que a gente vê, quando a gente foi definir
quais áreas seriam piloto, né, para o desenvolvimento desses primeiros editais. Claro que a gente tem critérios técnicos, né, da capacidade da área, o tamanho, a disponibilidade, o fato delas estarem desimpedidas em termos fundiários, de se ter um mínimo de impacto ambiental por serem áreas já bastante antropizadas e não terem nenhuma presença de vegetação, por exemplo, né, a facilidade nesse sentido, mas também o principal é o potencial que essas áreas têm de induzir uma requalificação dessas áreas, que são áreas prioritárias para uma regeneração urbana que já é prevista no planejamento da cidade, especialmente Lagoinha, né, em que a gente está falando de uma área bastante vulnerável e que vem aí no bojo de outros projetos e outros programas para a requalificação da região. Muito bom. Além da Lagoinha e do São Gabriel, alguma outra área da cidade que também merece uma atenção especial em relação a isso, que está no radar no futuro, ou vocês começam com essas duas mesmo? Todas, né, Maiara? A gente tem que pensar na cidade como um todo, mas, em princípio, a gente, dentro dos mapeamentos técnicos, uma outra coisa importante é a gente trazer também a moradia para locais onde se tem a maior disponibilidade de empregos. Então, a gente precisa trazer essa habitação de baixa renda para próximo do centro, para próximo das áreas de emprego e com a maior facilidade de mobilidade. Então, São Gabriel, por exemplo, foi escolhido especialmente por essa facilidade da mobilidade, né? E, claro, a ideia é que a gente replique esse programa e que ele ganhe corpo, né? Esses dois pilotos vão nos dar um termômetro importante, né, sobre a aceitação e o desenvolvimento dessa produção, mas a ideia é realmente replicar e tornar isso um braço importante da produção habitacional em Belo Horizonte. Tá bom. Renata Herculano, que é subsecretária de Planejamento Urbano da Prefeitura. Renata, para a gente encerrar, uma pergunta que me ocorreu aqui, uma curiosidade que me ocorreu. Imagino que o edital já contemple isso, mas também vai exigir alguma fiscalização. A qualidade do empreendimento, né? A qualidade geral do empreendimento, né? De tudo que for usado lá de material, de equipamento, do que for colocado para que as pessoas também possam morar barato, mas com dignidade. Isso está no edital bem especificado ou vai ser necessária uma fiscalização mais pesada em cima? Na verdade, os critérios de produção de habitação dentro do programa que já existe em Belo Horizonte, ele é bastante criterioso, né? A gente tem normas de desempenho, uma série de coisas. Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, especialmente do Lagoinha, que no edital, a gente já apresentou um anteprojeto, né? Um projeto inicial, inclusive pré-aprovado pela regulação, né? Já indicando qual é o tom que a gente quer dar para essa habitação, que é diferente do que acontece hoje no Minha Casa Minha Vida, né? No padrão Minha Casa Minha Vida.